Pergunta da nossa irmã Conceição. Ela diz aqui ao pastor que é evangélica há 20 anos, mas a sua família é espírita kardecista. E ela pergunta ao pastor como devo agir, pois eles não querem ouvir falar do evangelho. Queremos dizer o seguinte: quanto à recusa dos seus familiares, me dirijo à irmã Conceição, em ouvir o Evangelho, temos uma ordem de Jesus para pregarmos o Evangelho a toda criatura. Sendo assim, me permita transmitir alguns ensinos e práticas do Espiritismo kardecista que são contrários ao Evangelho de Jesus Cristo. Segue informações que demonstram ser o Espiritismo uma entidade religiosa contrária aos princípios bíblicos ou aos ensinos bíblicos. Pastor, aproveitando então a pergunta da nossa consulente sobre sua família ser espírita e ela é evangélica, o senhor poderia indicar mais alguns ensinos e práticas do Espiritismo que são contrários à vontade de Deus exposta na Bíblia? Sim, eu faço isso porque às vezes a pessoa está seguindo uma determinada religião ou seita e não tem consciência dos erros do seu caminho, desde que não usa a Bíblia Sagrada como base para saber se está agindo corretamente, se está crendo biblicamente. Então, um esclarecimento por parte de uma pessoa, como a nossa irmã Conceição, poderia se dirigir aos próprios parentes e apresentar a diferença. A primeira, a Bíblia condena fortemente a prática do espiritismo, da mediunidade, do ocultismo, da percepção extrasensorial. E nós encontramos isso exatamente no livro de Levítico, capítulo 20, versículos 1 e 26 e 27. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo-lhe: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo e vos separei dos povos, para serdes meus. Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromancia ou espírito de adivinhação, certamente morrerá. Serão apedrejados, o seu sangue será sobre eles. Outra passagem bíblica que é contra o espiritismo é Deuteronômio capítulo 18, versículo 10 a 13. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico e nem quem consulte os mortos. Essa última declaração, nem quem consulte os mortos, é a prática da mediunidade, uma das práticas mais procuradas por aqueles que não são desse grupo dos espíritas, mas que por informações de terceiros, às vezes amigos, vai a uma sessão espírita tentar comunicar-se com algum parente já falecido. Então, conclui no versículo 12 a colocação, como é que Deus vê isso? Todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. A palavra abominação significa é detestável ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Então Deus está falando ao povo dele, povo de Israel, que eles iriam entrar num país, num lugar
cujo povo, o povo cananeu, era dado a todas estas práticas que foram lidas aqui em Deuteronômio 18. E por causa dessas práticas é que Deus estava tirando o povo para colocar outra nação que fizesse o que ele se agrada. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque todas estas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores, os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. E como castigo das pessoas nos dias de hoje, já dentro do conceito do Evangelho, como Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Que condenação? Jesus vai dizer a tais pessoas no dia de juízo, que recusam obedecer a Deus e se envolvem com o Espiritismo e outras seitas cujos ensinos e práticas contrariam a Bíblia Sagrada, vai dizer palavras muito severas. Está em Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas antes de Jesus falar estas palavras, neste mesmo capítulo 25 de Mateus, versículo 34, ele diz: eu tive fome, tu me deste de comer, tive sede, tu me deste de beber. E eles perguntaram: quando fizemos isto? Quando fizeste a um dos meus pequeninos seguidores ou discípulos. Então aí está, dois lugares distintos. Agora em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Na maioria dos casos, os próprios médiuns que são enganados, não conhecendo a verdadeira fonte de informação que eles recebem. E em qualquer caso, em qualquer que seja a sua fonte de informação, nada ligado ao espiritismo. Então, a bruxaria, a astrologia é a intenção de Deus como meio para descobrirmos informações. Com pessoas que se afastam de Deus e consultam, então, bruxaria e busca de conceito de saber, através do médium, a situação da pessoa, da família que já partiu, como está. Então, essas informações, às vezes, trazem alívio para a família, mas não é a realidade. O próprio Kardec admite isso, que existem espíritos enganadores que eles se identificam como sendo a pessoa procurada, quando não é. É uma posição que define que a pessoa, na verdade, não está se comunicando com alguém que procura. Então, a Bíblia é muito clara. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É o que nós lemos, repetindo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Próxima pergunta é NQI Homem. O nosso ouvinte não quer se identificar, mas ligou e deixou aqui a sua pergunta para o pastor. Ele pergunta se é certo, por exemplo, na igreja evangélica, no momento da contribuição de dízimos e ofertas,
as ofertas serem lançadas na salva, como de costume, quando os diáconos passam recolhendo. Mas os envelopes de dízimo devem ser levados à frente, entregues na mão do pastor, para que ele assim abençoe aquele dizimista fiel. O nosso consulente pergunta se esse procedimento é correto. Não é correto. A Bíblia recomenda, quando ofertamos e dizimamos, que o façamos espontaneamente. E se fazemos espontaneamente, cada um deve contribuir segundo a sua forma de receber. Há pessoas que têm possibilidade para ofertar mais, para ofertar menos, têm capacidade econômica para pagar seu dízimo, às vezes passa por um problema, tem situações difíceis, então ele tem que olhar pela sua família, de modo que a contribuição que se faz deve toda ela ser posta naquela sacola que corre toda a igreja, levantada pelos diáconos, e que toda ela é levada à diretoria para que o irmão que exerce a função de tesoureiro possa contar todo o dinheiro à frente dos diáconos que estão observando essa contagem e registrar no livro caixa, de modo que tudo fique às claras. Agora, chamar pessoas que contribuem com seu dízimo à frente para serem abençoadas, e as demais que não são chamadas, que fazem sua contribuição como oferta e ficam sem ser abençoadas, não tem cabimento tal prática. É fora dos princípios bíblicos. Próxima pergunta da nossa ouvinte Lúcia. A Lúcia aqui descreve uma situação da vida cristã que realmente ela é séria. Diz aqui a nossa consulente Lúcia que há 16 anos ela é evangélica e também que é batizada nas águas. Mas ela diz que há 28 anos ela vive com um homem. Na época, quando ela foi se batizar, ela explicou ao pastor a sua situação irregular, não era casada, era, como diz o apóstolo Paulo, abrasada, estava vivendo com um homem. Então o pastor disse que não tinha importância, que a salvação é individual e que ela poderia estar descendo as águas. Muito bem, a Lúcia então se batizou nas águas, está na igreja até hoje, só que esse companheiro esteve frequentando a igreja por um curto período de tempo e depois se afastou, não quer ser crente e ele também não quer se casar. Aí a Lúcia tem ouvido de pessoas conselhos dizendo: separa-se dele, se afasta dele, ele não quer se casar, ele não quer assumir o compromisso, então se afaste dele. Agora a Lúcia então pergunta ao pastor o que fazer, pastor, nessa situação. Deste relacionamento, ela diz aqui que teve 3 filhos com este companheiro. Bom, a situação da nossa irmã, à luz da Bíblia Sagrada, com respeito ao primeiro ajuntamento, ela não agiu segundo a Bíblia Sagrada. Está no livro de Hebreus 13, versículo 4. O casamento seja por todos honrado. Ora, para haver um casamento legal, é preciso que se compareça perante a autoridade constituída, juiz de paz, e lá diante de testemunhas, ela possa fazer a sua declaração, sim, para o casamento, como também o homem vai fazer a mesma declaração. E aí o juiz declara, de acordo com a vontade que ambos acabais de declarar, eu declaro marido e mulher, tem uma certidão de casamento que dá legitimidade a essa união. Então,
quando a Bíblia diz o casamento seja por todos honrado, significa que viver com alguém, ou seja, o homem ou a mulher, sem legalmente estar unido, está vivendo em prostituição. Pode ter uma vida harmoniosa, que todos desejam, mas à luz da Bíblia não está apta para ser membro de uma igreja. Porque membro de uma igreja deve estar com a sua vida, como diz a Bíblia, o casamento seja por todos honrado. Viver fora disso está errado. E se dentro do casamento um dos cônjuges errar ou adulterar, essa pessoa que ficou como vítima, ela pode casar-se de novo. Diz assim, Mateus 19:9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, no caso aqui o homem, não sendo por causa de prostituição, isto é, adultério, e casar-se com a outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, só em caso de adultério por parte de qualquer dos cônjuges é que se pode dar para outra parte a oportunidade de um novo casamento. E aquele que se retirou, ele cometeu adultério. Então, aqui está uma situação que nós observamos nessa situação. Agora, ela de novo se casou, né? Não, pastor, ela não está casada. Ela quer batizada nas águas, mas o companheiro não quer se casar. Aí ela está sendo aconselhada por pessoas a se separar dele, porque já que ele não quer se casar, mas ela tem 3 filhos desse relacionamento. Bom, mas a situação aqui seria essa. Se ela quiser acertar a sua vida diante de Deus e entrar na justiça pedindo indenização ou ajuda para sustentar os 3 filhos. São filhos dele, ele é obrigado a sustentar, pagar uma mensalidade e que é determinada pelo juiz para que ela tenha subsídios de poder sustentar os seus filhos. Então a lei mesmo favorece essa sustentação. Agora fique em paz com Deus, procure viver na vontade de Deus, porque se a irmã procura, através de nós, relatar episódios que normalmente não se fazem e expõe sua situação às claras, só posso dizer que é uma pessoa temente a Deus e que não quer viver fora do propósito de Deus. Agora, não aceite o batismo sem primeiro regulamentar ou dar legalidade a um novo casamento. A próxima pergunta é do ouvinte Antônio, do bairro Estuário, aqui em Santos. É com relação àquele texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versos 2 e 3, pastor, que fala sobre nós vamos julgar os anjos. E o irmão aqui, o irmão Antônio, ele está perguntando se não podemos julgar as pessoas, mas nós vamos julgar os anjos. E eu sei que, até que nos faz lembrar que o senhor muitas vezes foi criticado quando o senhor fala sobre as seitas que o senhor pesquisa e revela aqui ensinamentos falsos. As pessoas muitas vezes dizem, não, a gente não deve julgar. Não deve julgar as pessoas, não é a questão de julgamento da pessoa, mas é dos ensinos, não é isso, pastor? E das Exatamente. práticas. Você tem um ensino que difere da Bíblia Sagrada, você faz prova disso. Se você te contesta, então vamos conversar de novo. Agora, nós temos muita cautela de quando falamos, apontar a Bíblia Sagrada como prova daquilo que nós estamos ensinando. Agora, tem seitas, digamos, entidades religiosas, por exemplo, que aceita um elemento da sua igreja, seja homem ou mulher, como profeta ou profetisa.
Só que as profecias que são feitas não acertam, quer dizer, nenhum exemplo de ter se cumprido. O que você vai fazer? A Bíblia declara no livro de Deuteronômio 18, 20 a 22. Quando o profeta falar em meu nome, alguma palavra que eu não mandei falar, ou falar em nome de outros deuses, e tal palavra se não cumprir, nem suceder como ele diz, este homem não é profeta verdadeiro. E a lei mandava que fosse morto. Mas nós não estamos nesse tempo da lei de exigir essa mortandade. Nós só dizemos, a pessoa está excluída porque a sua profecia não se cumpriu. Não venha com a proposta de ser profeta ou profetisa, porque você está desmoralizado, porque a palavra de Deus está indicando como se reconhece um falso profeta. Então, julgamos com a Bíblia Sagrada. Agora, no caso de julgar, não podemos julgar, está certo. Por que não podemos julgar? Casos que nos venham ao conhecimento, que não está na nossa capacidade de saber se realmente ocorreu da forma como está sendo relatada, nós temos que tomar cautela, porque disse o profeta Jeremias, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Imagine que recebemos uma informação de uma pessoa que tem inimizade e quer passar para nós a mesma inimizade falando mal do outro. Vou julgar? Não, estou errado se eu fizer. Então a nossa incapacidade de conhecer o coração das pessoas, a não ser que vejamos com os próprios olhos um determinado acontecimento. Aí somos testemunhas da evidência daquilo que estamos relatando. Mas alguém contou, você não viu, vai julgar a pessoa indicada pela outra, que às vezes pode ter uma inimizade? Não, não faça isso, porque seu juízo é temerário. Isso que a Bíblia recomenda. Não podemos julgar as pessoas nesse particular. Agora, quando nós deixarmos este mundo, estaremos numa condição perfeita, como diz o capítulo 15 de 1 Coríntios. Isto que é mortal se revestir da imortalidade, e isto que é imperfeito se revestir da perfeição. Então nós teremos capacidade de poder julgar. Quem julgar? Julgar os anjos que pecaram. Aqueles que estão acompanhando o diabo, as suas práticas são más. Então, dentro do conceito bíblico, nós podemos emitir uma opinião baseados na Bíblia. Mais uma pergunta aí do ouvinte Antônio, pastor, é com relação a essa palavra conjuro-te, de Paulo para Timóteo, em 2 Timóteo 4:1. Eu estava vendo aqui na Nova Versão Internacional que foi alterado de conjuro-te para eu o exorto solenemente. E o Antônio queria um entendimento disso aí, pastor. Então a própria palavra que você agora está apontando quer dizer que ele está falando a um grupo de pessoas. Vamos ler o texto para ser compreensível. 1 Timóteo 4, versículo... É 2 Timóteo 2 Timóteo 4:1. 4:1. Diz assim o texto: conjuro-te, pois, diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Então, usando a expressão eu exorto com toda a dedicação, quer dizer, com todo o empenho, que você ponha em execução a ordem de Jesus de pregar o evangelho a toda a criatura. Marcos 16, 15 e 16. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Que pregues a palavra, instes a tempo, fora de tempo,
repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Por que essa insistência? Porque esta exortação pesada, diz ele em seguida, porque virá tempo em que não sofrerão, quer dizer, não aguentarão, não quererão mais a sã doutrina, mas tendo comichão, coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias consciências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então, Paulo está sendo advertido como pastor que tivesse cuidado com determinadas pessoas que não aceitam mais a palavra de Deus como ela é, vivem de historinhas e outras coisas mais, e a verdade da palavra de Deus está sendo posta de lado. Aí está um tipo de pedido que chegue ao ouvido da pessoa, de tal modo que essa pessoa aceite a exortação que lhe está sendo transmitida.